sou a Cláudia Toloá, sou fundadora da Engaging, uma rede social de empatia para pessoas que estão passando pela fase de transição profissional ou que estão em busca de novos propósitos. Estou aqui hoje para conversar com você que perdeu seu emprego agora ou há um tempo atrás, em função da pandemia, da crise ou de qualquer outro motivo que seja. Não importa. O que importa é que eu sei o que você está sentindo. Eu sei que não é fácil. Mas eu queria te falar que você não pode desanimar. O que é necessário fazer é que você organize a sua vida, o seu emocional, para que você tenha confiança e condições de seguir novamente de uma maneira plena e realizada. E por que eu estou falando isso? Essa fase é como um luto. Perder o emprego é um sentimento muito parecido com perder alguém querido. E por isso nós dizemos desse luto inicial, em que a gente fica realmente sem chão, que nós não sabemos como dar o próximo passo. São muitas as questões que envolvem, né, o desemprego. Enquanto nós estamos na empresa, nós tínhamos quem cuidasse do nosso salário, obviamente, em troca do nosso trabalho, mas que fizesse toda a tramitação burocrática de INSS, de pagamentos, de descontos, enfim, toda essa questão que a gente não sabe muito bem como fazer. Outro ponto importante é o plano de saúde, que é uma das principais dores de cabeça ou dores que nós temos, né? Tanto em relação à nossa própria segurança e à da nossa família. E outros detalhes que são pequenos, mas que somando tudo vão fazendo um grande emaranhado de coisas que nós ficamos sem saber como resolver. A questão do que estudar, como organizar as finanças, de como voltar ao mercado de trabalho, como atualizar um currículo. É normal que a gente esqueça algumas coisas ao longo da nossa carreira, inclusive de cuidar da carreira, porque parece que quando estamos numa empresa, temos alguém a olhar para isso, a nos demandar coisas e atualizações e fazer a gestão da nossa carreira, quando na verdade nós é que deveríamos fazer isso o tempo todo. E nos preocupar com o nosso networking, em manter nossos contatos ativos, a nossa presença nas redes sociais, que é onde nos encontram hoje, né, uma presença que seja relevante, em que a gente possa facilmente fazer contatos importantes quando necessário. E esse é um dos grandes problemas. Nós só procuramos quando precisamos. Então, eu sei que nesse momento você deve estar até mais nervoso, falando, meu Deus do céu, ela veio falar coisas que eu nem sabia que eu precisava me preocupar. E tudo bem, gente. O importante é que você olhe para isso, é que você não finja mais que essas coisas não existem e que não são importantes. E queria lhe dizer que na Engaging você tem acesso a muito conteúdo para lhe ajudar nessa, peço desculpas aqui pela intromissão, muito conteúdo para lhe ajudar nessa fase de forma gratuita. Você tem ali conteúdo para te ajudar nessa fase do luto, para as questões que você precisa cuidar internamente. Depois, toda a questão organizacional, que são muitas e que você tem que olhar sim com cuidado. E depois, propriamente, o plano de ação, né? Quando você já decidiu o que fazer, onde você já fez a lição de casa e agora você tem que ir em frente de uma maneira segura. E eu vou falar outra coisa assim, sair simplesmente mandando currículo nesse momento, sem cuidar antes de questões internas, não é o ideal, tá? Porque você pode ser que esteja frágil e que passe isso numa entrevista, em um momento aí em que você tem que se apresentar para um possível recrutador, né? Então, dê um passinho atrás, cuide realmente de tudo isso, dos ajustes que precisam ser feitos. Se você passou muito tempo numa mesma área ou numa mesma empresa, talvez você precise de algumas atualizações que são importantes, tá? Então, perca tempo mesmo com essa questão, olhando tudo o que é preciso fazer. E eu tenho certeza que se você entrar na Engaging e olhar para isso com o cuidado e atenção necessários, você vai tirar bastante proveito. Agora, tem pessoas também que às vezes olham para aquele bando de conteúdo e fiquem perdidas e realmente não saibam como fazer.
Então, eu vou lhe dizer uma coisa também muito importante. Busque ajuda externa. Hoje nós temos coaches, nós temos mentores, nós temos pessoas que podem nos auxiliar em muitos aspectos. E aí você vai falar, puxa, mas eu perdi o emprego, eu não posso gastar dinheiro com isso? Então, o ponto não é gastar dinheiro, é investir. Porque o quanto antes você olhar para essas questões, o quanto antes você buscar ajuda profissional, mais rapidamente você conseguirá equacionar o que precisa e ter mais chances de ser assertivo e bem-sucedido nas suas escolhas e nas suas buscas, né? Lá na Engage nós temos também parceiros, além de coaches, além de psicólogos, pessoas também que vão te ajudar a fazer a questão, equacionar toda a parte burocrática. Então, será que como é que eu faço com o INSS? Eu pago ou não pago? O que eu faço? Temos parceiros que olham essa questão, temos parceiros para todas as esferas, que podem te auxiliar, inclusive advogados. Muitas pessoas precisam de um advogado nesse momento para avaliar a sua condição, cada um tem uma, cada um fez um acordo, cada um teve uma situação, não é verdade? Mas é sempre bom olhar esse aspecto também, né, se foi tudo pago da forma correta, enfim, minha gente, tem muita coisa. E se você precisar nesse momento também olhar um pouco mais para o seu interno, para falar, puxa, mas eu estou perdida, não sei o que eu quero fazer. Eu realmente trabalhei muito tempo em uma coisa e eu já não vejo mais propósito nisso, só que eu não sei por onde começar. Nós lançamos há pouco tempo uma jornada de autoconhecimento, para que você possa trilhar passo a passo toda essa jornada e chegar às respostas que são tão importantes para você dar os próximos passos. A Jornada do Eu está disponível na plataforma da Hotmart e ela não vem com regras prontas, não, porque isso não existe, sabe? O que nós precisamos é fazer as perguntas certas. Porque o que eu tenho de resposta, ou eu, ou o Joãozinho, ou a Maria, tem de resposta para outras pessoas, não são iguais. Não existe uma receita mágica, né? Então, a gente não pode vender uma coisa que seja pronta, engessada, porque seria falso. Então, lá na jornada, você vai encontrar passo a passo de uma viagem linda mesmo, de busca de conhecimento, de cura e de ajustes que você precisa fazer a partir de perguntas que você se faça. Tá? Então, eu tenho certeza aí que você vai gostar, tem muito material, nossos parceiros também estão lá para ajudar com muitas coisas importantes e coisas que às vezes você nem pensa, né, na questão de cuidar, de ouvir esse ser que está lá dentro, dessa criança interna que pode te ajudar com respostas, de você se centrar no momento, você aprender, de repente, a meditar, a estar no momento presente, para ajudar no seu foco, na sua concentração, na sua tranquilidade, né, que a gente busca tanto. A gente em casa, a gente não tem, às vezes, também um local adequado para sentar, para a iluminação correta. Então, a gente também trouxe pessoas ali que vão falar para você de tudo isso. Enfim, muitos detalhes. E que espero do fundo do coração que possam lhe ajudar, mas que tudo depende de você, tá? E como última questão aqui que eu queria falar, que é muito importante mesmo. Cuidar da sua autoestima, tá? E não deixe ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode. Só você sabe o quanto você já trilhou até aqui, o quanto você tem de conhecimento e que isso ninguém pode tirar de você. E não é porque você nesse momento está sem um trabalho que as pessoas podem também dizer o que você tem que fazer ou não. Podem tomar conta do seu tempo, da sua rotina. Ela pertence somente a você. Então, se alguém falar, puxa, mas já que você está sem ocupação, será que você não poderia resolver isso? Será que você não poderia fazer aquilo? Cuidado, tá? Porque essa é a maneira mais fácil para você se perder, para você deixar de fazer aquilo que é importante para você, para que você cuide do que é necessário. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você realmente se cuide muito. E como eu disse lá na Engaging, você tem
muito conteúdo de graça. E é um espaço para que você possa interagir com pessoas, para que você possa desabafar, para que você possa dizer que veio, porque é isso que a gente quer. A gente só vai conseguir te ajudar se você pedir ajuda, se você estender a mão. Então, dê esse espaço, faça esse movimento. Sinta o nosso abraço, a nossa empatia. Nós conhecemos essa dor, mas sabemos também que ela uma hora acaba. Estamos juntos e fiquem com Deus.